Fala pessoal, Felipe Barros na área para fazer aquela análise soft, né? Hoje vamos falar sobre Atlético Mineiro e Fluminense, o duelo até então do líder contra o quinto colocado do Brasileirão, Sampaoli contra o Odair Helma. Muita coisa legal pra gente analisar. Quem se deu bem, quem levou a melhor, quem acertou nas substituições, quem errou nas trocas, escalou mal, escalou certo. Vamos falar tudo isso hoje aqui. Mas, antes de eu analisar esse jogaço que tivemos na noite de ontem no Mineirão, aquele recadinho. Pessoal, não custa nada, se inscreve aqui na FBTV, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações para você poder ajudar a fortalecer o meu trabalho, beleza? Redes sociais na descrição, só entrar no Twitter, no Instagram, FB Scout, que está sempre tendo conteúdo legal para vocês. Grupo no Telegram, também sem nenhum custo, entra lá que tem notificação de vídeo, marcação de lives exclusivas com a galera do Telegram e também lance de atletas e de partidas que vira e mexe eu não consigo colocar aqui por causa de direitos autorais. Beleza? Bem, vamos falar logo do jogo, que ele foi muito legal, deu assim muitas opções de análise. Quem parou para ver o jogo com um olhar mais crítico, mais técnico do mundo da bola, se divertiu bastante porque o jogo foi bem legal. Bem, antes de começar a partida, todo mundo, ainda mais vendo a escalação do Fluminense, né, sem Nenê, sem Fred, vendo o Atlético Mineiro empolgado, líder do campeonato, muita gente achou que ia ser uma goleada, que o Fluminense ia ficar entrincheirado no campo de defesa, tomando o sufoco do Atlético e tentando escapar somente em bolas longas, principalmente com o Luiz Henrique e o Fernando Pacheco, que acabou saindo com 1 minuto de jogo, mas a princípio ele jogaria a partida, pelo menos uns 60 minutinhos. E não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um Atlético Mineiro com a saída de três, aquela saída de três tradicional do Sampaoli, mas usando assim muito o Guga para ajudar Igor Rabelo e Hever a fazer a saída de bola, o Guga fazendo a saída pelo lado direito. Por que o Guga? O Guga tem uma boa qualidade no passe, sem o Júnior Alonso, que faz falta nesse aspecto, né? O Galo carece um pouco, o Igor Rabelo e Hever não são aqueles zagueiros, são zagueiros mais pesados, não tem tanta qualidade no passe, eles ajudam mais em outros predicados do que nesse. Então o Guga recuou um pouquinho, auxiliou os dois na saída de bola. Quando o Galo avançava muito as linhas e o Fluminense dava campo pro Galo, o Guga vinha e infiltrava como lateral direito, mas a gente vai falar mais pra frente o lance do gol do Galo. Acontece isso, mas depois a gente volta. E o Sampaoli posicionou Jair e Alan logo à frente dessa saída de três com os dois zagueiros e o lateral. Vocês vão ver que eu vou falando, eu não posso usar os vídeos, mas vou sempre usando assim frames da partida, com algumas anotações que eu fiz, eu vou falando. E as imagens vão passando, depois vocês até deixam nos comentários se esse formato de análise é legal. Beleza? Então era mais ou menos isso. A saída de três do Galo, Jair e Alan encostando nos três, fazendo a entrelinha, a conexão entre a defesa e o ataque. E assim o Galo tentava fazer o seu jogo tradicional, explorando muito os pontas, né, dando a tal amplitude com Savinho e Keno, e usando Jair e Alan na frente dos três, e o Guilherme Arana junto com o Natan, fazendo mais ali a meia, com o Eduardo Sacha no comando do ataque, beleza? Até porque o Fluminense estava com o Egídio e o Igor Julião, seus dois laterais reservas, a tendência era o Galo explorar muito essa fraqueza do tricolor, mas não vimos isso. Vimos um Fluminense que até tentou jogar, a gente percebeu em alguns momentos logo no início da partida, enquanto ainda estava 0 a 0. O Fluminense adiantou sua marcação, repare no frame que eu separei, era uma batida do lateral para o Atlético Mineiro, e o Fluminense está ali, com seus 3 homens da frente e mais o Hudson, fazendo a marcação-pressão. Repare nesse outro frame que eu separei, que era uma saída de bola do Galo logo depois do tiro de meta, como o Hudson ele vai fazer essa marcação lá na frente, não é o Dodi, não é o Iago, não é o Igor Julião, além do trio de ataque, o Odair Helma, assim como tinha feito contra o Bahia, né? Usou o Hudson para dar esse bote lá na frente. Também vamos falar isso depois, que lá no segundo tempo, o experiente volante tricolor parece não ter aguentado esse ritmo, poderia ter saído e não saiu. Mas vamos falar isso depois, ok? Então o Fluminense não se limitou a ficar lá atrás, tentou atrapalhar um pouco a saída de bola do Galo e, diga-se de passagem, o Odair Helma poupou, né? Nenê e Fred. Eu até numa live que eu participei, antes da partida, antes até de sair essa informação, falei que também faria isso, porque Nenê e Fred atrapalhariam demais, entre aspas, né? Tecnicamente eles poderiam resolver o jogo, mas a nível de conceito eles não conseguiriam fazer essa marcação-pressão. Se o Fluminense adotasse um jogo mais reativo, eles teriam dificuldade em puxar contra-ataque, não iam ter intensidade que Felipe Cardoso, Luiz Henrique e Caio Paulista, por mais que tenham muitas restrições técnicas, né? Felipe Cardoso e Caio Paulista, eles fisicamente são muito mais inteiros, conseguem fazer esse jogo de vai e vem, marca alto, recompõe rápido. E não à toa, a gente viu um Fluminense que tem uma transição ofensiva ruim, né, no Brasileirão, ele é um dos times que menos faz gol de contra-ataque,
ele retoma a bola e costuma optar por um jogo mais posicional, de esperar o time avançando em blocos, do que tentar acelerar e resolver, o Fluminense conseguiu ocupar muitas vezes o campo de defesa do Galo. Você recuperava a bola, não tinha aquele contra-ataque tão fulminante, mas em 10, 15 segundos você já via o Fluminense conseguir botar 5, 4, às vezes até 6 homens perto da área do Atlético Mineiro e assim criar situações. Não à toa saiu o gol dessa maneira. Luiz Henrique recebe a bola pela esquerda, faz o arraste, consegue quebrar a primeira linha de marcação do Galo com uma arrancada individual. Acha o Caio Paulista, que faz o seu primeiro gol como profissional, um golaço. Diga-se de passagem, como diria o Neto, né? E reparem, até numa câmera invertida do lance do gol, como o Fluminense tinha opções de tramas na hora da finalização, né? O Luiz Henrique, quando ele acha o Caio Paulista, ele tinha o Hudson, que poderia fazer uma dobra com o Julião pela direita. Quando o Caio Paulista finaliza, ele poderia tentar achar o Felipe Cardoso na infiltração, quebrando a linha. Ou seja, o Fluminense ocupou o campo de ataque e teve resultado, conseguiu assim fazer o seu gol. Logo após o gol do Fluminense, a gente começa a ver como a atuação de Odair Hellmann no primeiro tempo foi bem legal para tentar anular o jogo ofensivo de Sampaoli. Bem, acontece o gol, o Fluminense decide adotar uma linha um pouco mais recuada, ele para de subir tanta marcação para dar pressão. Por mais que continuasse vira e mexe tendo bons escapes, o Fluminense aí sim começou a fazer um jogo bem mais reativo, mas com sucesso. Repare assim, eu vou destacando alguns frames. O Galo jogava com o Savinho, que é um canhoto, pelo lado direito, e o Keno, que é um destro, pelo lado esquerdo. Então, quando o jogador de pé trocado recebe essa bola, ele depende muito de um apoio, de uma ultrapassagem do lateral, para ele poder não ficar com 2, 3 em cima dele e ter dificuldade para realizar o lance individual ou um cruzamento com mais liberdade. O Fluminense deu campo para o Atlético, deixava o Atlético chegar na sua intermediária defensiva, mas fazia muito bem os encaixes. Reparem que vou deixar passando aí os frames. Quantas vezes nós vimos a bola chegava no pé do Sávio, levantava a cabeça, não tinha muito apoio, às vezes até tinha um companheiro assim próximo para tocar, mas ele estava sempre cercado pela marcação de Odair Hellmann. Muitas vezes a gente vai ver viu um Fluminense realizando a tal linha de 5 na última linha, ou seja, marcando o próximo jogador com a bola e já tendo um jogador a mais para poder atacar o espaço vazio, caso tivesse uma infiltração, ou um deslocamento para gerar um passe para chegar na linha de fundo ou na entrada da área. Então o Fluminense se entrincheirou muito bem. Vão ter vários lances também que o Keno pegava na bola, cercado, a única opção era voltar ao jogo e tentar reconstruir, fazendo as viradas. Então, ponto para o Odair Hellmann, conseguiu anular muito bem esse jogo de amplitude do Atlético Mineiro, e para o Galo ficou faltando apoio. O Natan fez uma partida bem apagada, o Natan que é um dos destaques do Galo no campeonato, né? Então, Keno e Savinho recebiam a bola e faltava aproximação, parecia que Alan e Jair ali estavam dois para fazer uma função que só um talvez conseguisse fazer, não era necessário. Ter 2 jogadores ali próximos da saída de 3 talvez fosse mais interessante. Você criar mais um apoio para você auxiliar os seus pontos. O Guilherme Arana já apoiava muito o Keno, né? Apoio, quando eu digo, é aproximação para gerar uma tabela. Tá? Se você não estiver entendendo algum termo que eu estou falando aqui, fiz um vídeo recente aqui na FBTV, logo na nossa primeira semana de vida, que é o dicionário do Tatiquês. Lá todas essas palavras um pouco mais fora do habitual que eu estou falando estão naquele vídeo. Então quando acabar aqui, se ficar na dúvida, não tem problema. Eu fiz aquele vídeo pensando exatamente em você que não tem a menor obrigação de entender esses termos do futebol moderno, beleza? Então, vai passar o card, senão eu vou botar aqui relacionado no vídeo, só você assistir depois, sem problemas. Então, retomando, primeiro tempo, assim, muito bom do Fluminense, o Odair Hellmann saiu vencendo o Sampaoli nesse duelo tático. No intervalo, era meio evidente que o Sampaoli ia tirar, entre aspas, né, acabou que ele me surpreendeu nesse aspecto, Alan ou Jair, para colocar na minha cabeça o Johan. Seria uma opção para você fazer Arana e Johan, cada um de um lado, com o Sávio e Keno, ou então tirar o Sávio que estava mal e colocar um outro atacante e deixar o Natan mais próximo, né, do Sacha. Só que o Sampaoli é um excelente treinador, ele conseguiu fazer tudo isso com apenas uma troca. Ele tira o Sávio, coloca o Marrone, joga o Eduardo Sacha para fazer amplitude pela direita, um destro pelo lado direito, isso vai ser importante, e pega o Jair, que é um volante, né, mas ele tem uma boa capacidade de condução de bola, de toque, de infiltração na área, isso também é importante. O gol do Atlético Mineiro sai com uma jogada técnica acima da média do Jair. Ele coloca o Jair para a segunda linha, eu vou colocar um campinho de como o Atlético Mineiro se posiciona no segundo tempo. Jair fazendo uma dupla com o Sacha, o Arana mantendo a sua dupla com o Keno, e o Natan fazendo às vezes de meia, mas entrando muito na área para fazer quase uma dupla de frente com o Marrone. E o Alan ficou sozinho fazendo a tal saída de 3 do Galo, que virou uma saída de 4 praticamente, né? Os 2 zagueiros, o Guga e o Alan na frente dos 3 fazendo um quadrado ali para sair jogando.
Bem, um outro detalhe interessante dessas duas duplas que o Galo montou, né? Arana e Keno, e Jair e Sacha. Você no primeiro tempo você tinha dois pontas com o pé trocado, fazendo amplitude e faltando apoios. No segundo tempo, o Jair encostou muito no Sacha e fez uma dobradinha muito legal por ele com dois destros, que muitas vezes criaram situações de tabela para chegar no fundo do campo. Quem tiver a chance de ver, não precisa ver o jogo inteiro não, ver os melhores momentos da partida, ver no segundo tempo quantas vezes o Galo não conseguiu chegar na linha de fundo, fazer cruzamentos para trás e criar situações de gol. Você, pelo lado esquerdo, continuava tendo o Keno com o pé trocado, mas o apoio do Keno por ali era o Guilherme Arana, que é um lateral esquerdo. Então, vai passar um frame na tela para vocês verem. Muitas vezes se criava espaço para o Keno enfiar a bola e o Guilherme Arana já chegava na linha de fundo fazendo cruzamentos. Então, você tinha a linha de fundo pelos dois lados, com o apoio do Arana, e no lado direito com Jair, Sacha e o próprio Guga, que não subiu muito no segundo tempo, beleza, gente? Ele não apareceu toda hora ali, mas no lance do gol, por exemplo, é uma hora que o Galo já estava empurrando o Fluminense para o campo de defesa, o Guga percebe a situação, ele avança, cria superioridade numérica pela direita, isso aconteceu mais de uma vez, não foi só no lance do gol não, e acontece toda a trama que a gente falou. Eduardo Sacha pega, ele poderia ter o Guga no corredor ou fazer a jogada pelo meio, como ele optou. Jair, próximo dele, a bola vem na sua direção, faz um corta-luxo, tira o último da jogada com esse gesto técnico excelente, o Marrone faz às vezes pivô, escora, e o Guilherme Arana, que eu falei que ele está apoiando no Keno, mas quando a bola está do lado direito, ele centraliza e faz às vezes de meia, apareceu completamente livre, um show de movimentação do Galo, bela finalização, o Muriel não conseguiu fazer a defesa e o Galo empata a partida. E logo após o empate, gente, vocês podem reparar, vendo os melhores momentos, que o Atlético Mineiro começou a empilhar muitas chances, uma atrás da outra, sempre em jogadas de profundidade, de linha de fundo, cruzamentos. O Muriel fez muitas defesas, o Marrone perdeu uma chance incrível. Num dado momento, assim, o Atlético produziu para virar a partida nesse momento. E é aí que a gente entra. Assim, mas Felipe, como pode? O Sampaoli meio que deu um nó tático no Odair Helma na virada do segundo tempo, empilhou chances, tinha tudo para ter virado a partida. Eu tô vendo muito torcedor do Fluminense chateado, falando que podia ter vencido a partida. Bem, eu não sei se a vitória do Fluminense seria um resultado justo, mas essa pequena insatisfação da torcida do Fluminense, também não vou dizer que a torcida ficou com raiva, porque buscou um ponto muito importante e improvável. O Odair Helma tem seus muitos méritos. Mas eu achei que o Odair Helma poderia ter agido um pouco melhor na hora das substituições. Ele tirou o Luiz Henrique, fazer uma boa... Tava tendo um pouco de preciosismo, assim, tava perdendo umas bolas, tentando dar os dribles, fazendo umas matadas meio bonitas, assim, tava até conseguindo matar, mas não tava dando sequência porque tava dando um toque a mais. Mas mesmo assim, o Luiz Henrique tava fazendo um bom jogo, era o escape de velocidade do Fluminense. O Odair tira o Luiz Henrique e coloca o Marcos Paulo, que é um menino da base, é jovem, mas não tem característica de velocidade, por mais que muitas vezes o treinador do Fluminense use-o aberto. Ele é um jogador mais técnico para reter a bola, achar um passe na profundidade, não é um jogador de correria. Tira o Luiz Henrique e coloca o Marcos Paulo. O Fluminense joga cerca de 10, 15 minutos assim e passa a tomar muito sufoco, porque fica sem saída, né? O Fluminense não consegue mais sair da pressão do Galo, não consegue sair jogando, quando recupera não tem transição, então ficou tomando muita pressão. Talvez a substituição certa para o Fluminense, tanto que quando essa substituição acontece, o Fluminense consegue voltar a ter chance lá nos últimos 5 minutos de jogo, que é quando ele cria 2, 3 boas chances de gol, que seria a entrada de Paulo Henrique Ganso, né? O Felipe Cardoso, nesse contexto do Fluminense, já entrincheirado atrás sem saída, ele ficou sem função, porque ele ficava isolado lá na frente, recebendo chutão, ele é alto, mas não ganha bem as disputas aéreas, então ficava perdendo, segunda bola para o Galo. O Fluminense ficou com um jogador ali sem função. Talvez queria entrar com o Marcos Paulo, o Luiz Henrique cansou. Tudo bem, ele estava voltando da Covid e tal, era até razoável que ele saísse mesmo antes. Você poderia fazer as 3 trocas, né? Marcos Paulo, Ganso e o Luca, que é um jogador que quem viu a minha análise aqui viu que eu cornetei ele bastante, mas ele daria ao Fluminense mais pulmão, né? Um jogador mais rápido que o Marcos Paulo. Ele daria bola parada de volta ao Fluminense. O Fluminense teve uns 2, 3 escanteios no segundo tempo e faltas para botar na área. E faltou alguém para bater com qualidade. E daria remate de média distância. O Fluminense teve umas 2 puxadas de contra-ataque, uma no pé do Iago e uma no pé do Caio Paulista, que a bola se apresentou limpa ali na região da meia-lua, entrada da área, e as finalizações não saíram com eficácia. O Luca entregaria esse fundamento para um time que ia ter dificuldade de chegar lá na cara do gol, então a remate de média distância poderia ter sido uma saída. E Marcos Paulo e Ganso fariam um jogo mais de retenção de bola, né? O Marcos Paulo e o Ganso sabem fazer isso muito bem. Tanto que o Fluminense ele criou 2, 3 situações no segundo tempo, no finalzinho,
quando o Ganso fez desarmes, né, ele conseguiu entrar bem, roubou bola, esse mito que o Ganso não marca ninguém é mentira. Se você parar para olhar as estatísticas do Ganso, você vê que ele tem um número de recuperações de bola bem razoável para um meio de criação. Muitas vezes o Fluminense roubava a bola, o Ganso se vinha cercado por 3, 4 jogadores, até conseguia sair dessa pressão, olhava para frente e não via opções. Porque o Caio Paulista, coitado, que era o jogador de velocidade, entrou com 2 minutos e ficou auxiliando muito ali o Julião, quando essa situação que eu falei das dobradinhas do Galo, o Keno e o Arana estavam dando um calor no Igor Julião, que já estavam não aguentando mais a marcação. O Caio Paulista, o Odair, colocou o Caio Paulista de um lado e o Iago do outro para ficar fazendo a contenção junto com os laterais. E cansou, o Caio Paulista não tinha mais perna no segundo tempo e o Fluminense ficou sem velocidade. Se ele entra com Marcos Paulo, Ganso e Luca no lugar de Felipe Cardoso, o Luiz Henrique, que tinha que sair, e o Hudson, o Fluminense teria mais controle de bola quando recuperasse e teria um pouco mais de velocidade com o Luca, e o Caio Paulista, que poderia estar mesmo com pouca perna, poderia aparecer mais vezes ali na frente. Ou então uma troca mais conservadora, ele poderia colocar o Ganso, o Luca e o Calegari no lugar do Hudson, para fazer o Calegari, não o Caio Paulista, ficar de ajudante lateral e deixar o Caio Paulista sobrar um pouquinho para ter o contra-ataque. Mas tudo bem, o Odair Helman não fez isso, o Sampaoli ainda tentou botar mais força nas dobradinhas com o Mailton, entrando na lateral, aí trocou a dobradinha, né, tirou o Natan que estava mal, fez Jair e Mailton de um lado, Arana e Keno do outro, e o Sacha e o Marrone fazendo o comando do ataque. Mas foi mais ou menos nessa hora que o Fluminense deu uma melhorada depois das trocas, mas estava muito cansado, né? O Odair Helman terminou a partida com uma substituição para fazer, né? Então poderia ter dado mais gás ao Fluminense e ter criado mais. Acho que por isso que a torcida tricolor ficou com aquele gostinho, dava para ganhar. Mas Felipe, você acha o quê? Dava para ganhar? O empate ficou bom, injusto? Bem, acho que o Fluminense foi bem melhor no primeiro tempo, o Galo foi bem melhor no segundo. Mas na balança eu ainda acho que o Atlético Mineiro foi mais dominante no seu tempo dominante por ter conseguido empilhar a chance. O Everson tomou aquele gol do Caio Paulista, vi gente falando que foi falha, não concordo, acho que foi um chutaço, não tinha muito o que ser feito. Mas depois disso não teve mais intervenções do Everson. Mas até chegou, finalizou bolas para fora, você teve uma chance clara com o Luiz Henrique, é verdade. Quando estava 1-0 ainda, mas foi uma bola para fora. Já o Muriel não, o Muriel fez muitas intervenções, o Galo rondou muito a área do Fluminense. Faltou a bola entrar, o treinador mudou, o time passou a criar, então acho que não foi muito culpa do Sampaoli. Se fosse para escolher um para vencer, escolheria o Atlético, acho que o empate ficou de bom tamanho, mas entendo também essa insatisfação tricolor, porque os últimos 5, 8 minutos, depois que parte das trocas foi feita, o Fluminense mostrou que dava para ter explorado bem essa linha alta do Galo, né? O Galo estava jogando com a linha muito alta, assim, no segundo tempo já estava demais, você via até momentos que o Igor Rabelo dominava a bola na intermediária do Fluminense, para tentar fazer alguma coisa, para criar mais apoios ali nas laterais. E quando o Fluminense recuperava a bola, muitas vezes você levantava a cabeça, você via hectares pedindo só um jogador em velocidade para atacar o espaço, né, para dar mais profundidade. Com o Ganso e Marcos Paulo tinha qualidade para dar esse tapa e botar alguém na cara do gol, mas o Fluminense e o Odair preferiram continuar apostando em ataques mais posicionais, levando o Fluminense em bloco. Até deu certo, o Fluminense criou situações no final com grande ocupação de ataque mesmo, no campo defensivo. Mas eu acho que talvez apostar na exploração de espaço vazio fosse uma estratégia melhor. Mas independente do que eu acho, né? Quem sou eu para falar o que o Odair Helman e Sampaoli, dois treinadores que estão no G6 do Brasileirão, deveriam fazer? Dei aqui meus pitacos. Quero saber a opinião de vocês. Ficou bem grande a análise, né? Gostaram do que eu falei? Entenderam? Concordam? Quem vocês acharam que foi melhor nesse duelo de treinadores? Tinham mais alguma coisa para fazer? Quem mereceu ganhar? Quero saber. Diz aí nos comentários. Pega o link. Torcedor do Galo, torcedor do Flusão, se inscreve no canal, dá aquela moral, pega o link, manda para os amigos no WhatsApp, vamos fazer esse debate aqui, esse vídeo bombar, para a gente poder ter uma repercussão boa e continuar fazendo essas análises soft. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!